Olá, meu nome é Ítalo, eu faço parte do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Tecnologia da Informação, o NEPET, e hoje eu vou apresentar a questão 1036 do Bcrowd em Python 3. Fórmula de Bhaskara. Leia 3 valores de ponto flutuante e efetue o cálculo das raízes da equação de Bhaskara. Se não for possível calcular as raízes, mostre a mensagem correspondente impossível calcular, caso haja uma divisão por zero ou uma raiz de número negativo. Entrada. Leia 3 valores de ponto flutuante double, A, B e C. Saída. Se não houver possibilidade de calcular as raízes, apresente a mensagem impossível calcular. Caso contrário, imprima o resultado das raízes com 5 dígitos após o ponto, com uma mensagem correspondente conforme o exemplo abaixo. Imprima sempre o final de linha após cada mensagem, mas como estamos utilizando o Python, isto não será necessário. Então vamos lá. Para quem não conhece, essa é a fórmula de Bhaskara, para quem quiser tirar um print aí, dar uma olhada depois. Primeiramente, o código nos pediu para ler 3 valores de ponto flutuante, que vai ser as 3 variáveis, A, B e C, certo? E depois calcular as raízes da equação de Bhaskara. Caso ela não dê certo, ou seja, caso haja uma divisão por zero ou uma raiz de número negativo, é para a gente imprimir impossível de calcular. Impossível calcular. Então vamos lá. Primeiramente, vamos criar um vetor que vai ser chamado de entrada, para que eu possa armazenar vários valores em uma única variável. Então vamos chamar esse vetor de entrada, vamos pôr o input para que o usuário possa inserir os valores, e vamos pôr o split para que a gente possa depois identificar cada valor como A, B e C pela sua determinada posição. Então tá, agora que a gente fez o split, vamos começar a identificar os valores. O valor A vai ser um float. Como vemos no exemplo, ele tem um ponto decimal, certo? Sempre tem um ponto decimal. Então float, este A está no meu vetor de entrada na primeira posição. No caso seria posição 0. Logo depois já podemos fazer o nosso valor B de B e o nosso valor de C. Só que mudando a posição. O valor de B vai estar na segunda posição, que vai ser a posição 1 dentro do meu vetor de entrada. E o C vai ser a última posição, a posição 3, vai estar na posição 2 no meu vetor entrada, certo? Na minha lista. Então vamos lá. Agora que já temos A, B e C, podemos calcular o delta, que vai ser, como podemos ver aqui, vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, B ao quadrado poderíamos fazer com B vezes B, menos 4 vezes A vezes C. Agora que já temos o delta, podemos fazer com que, se o código der errado, ele nos imprima impossível de calcular. Então, se o delta for menor que zero. Por que se o delta for menor que zero vai dar errado? Porque aqui ele diz que se houver raiz de número negativo, é para mim printar impossível de calcular. Então, o delta não vai poder ser menor que zero. E a outra condição é caso haja uma divisão por zero. Ou seja, se o meu A for zero, então logo ele vai ser multiplicado por 2 e aqui vai se tornar zero. E eu não posso fazer divisão por zero. Então, meu A não pode ser zero. Então, caso delta seja menor que zero ou o A seja igual a zero, print impossível calcular. Certo. Agora que temos o impossível calcular, podemos fazer as nossas duas raízes, que vão dar no resultado 1 e o resultado 2. Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer o else, que significa que se aquela condição não estiver correta, então ele pula para essa. Então se x1, vamos fazer o nosso primeiro x, certo? Que vai ser b negativo. Lembrando que aqui eu vou ter dois valores de b. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Certo, eu vou ter que fazer dois valores de x, que vai ser um utilizando este mais aqui como positivo, e vai ser outro utilizando essa mesma fórmula, só que com este sinal como negativo, certo? Por isso que tem o mais menos ali. Então vamos lá. Primeiramente vamos utilizar o mais.
Ou seja, menos b mais raiz de delta. Como a gente vai fazer a raiz de delta? A gente pega delta elevado por meio. Ou seja, delta elevado por meio vai então nos dar a raiz de delta, certo? Então vamos lá. Então, menos b mais a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Certo. Agora que temos o nosso primeiro x, vamos fazer o nosso segundo x. Vai ser a mesma coisa, porém com o sinal de negativo, certo? Certo, agora que temos o nosso segundo x, já podemos fazer os nossos prints. Vai ser print, que é resposta 1, igual... Opa, esqueci as aspas. Certo, resposta 1 igual interpolação. Lembrando que ele quer as raízes com 5 dígitos após o ponto. Então vamos por ponto 5f, certo? Para indicar que o valor desse x1 e o x2 vai ter que ter 5 casas decimais após o ponto, certo? E vamos substituir a interpolação pelo valor do x1. Vai ser o nosso primeiro x. Certo, agora que temos o nosso primeiro print, já temos também o nosso segundo, que vai ser a resposta 2, vai ser igual ao x2 com 5 casas decimais após o ponto. Então vamos salvar, vamos testar o código. 1036, certo? Substitui. Vamos dar um F5. Vamos lá, vamos tentar primeiro com este primeiro exemplo. Como podem ver, o exemplo é igual ao do site. Vamos ver também com o impossível de calcular. Vamos ver, impossível calcular. Certo, agora que temos o código pronto, vamos enviar ele para a submissão, para que o Bcrowd possa avaliar. E... código recebido, sua submissão está na fila para ser julgada. Agora é só esperar. E esperar o código ser julgado. E ele foi aceito. Então foi isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.